Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui para falar sobre avivamento e eu queria encerrar essa série com esse tema, com a conversão e o chamado de um homem para todas as nações. Atos, capítulo de número 9, versículo 1 diz assim: Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque fala de um homem que achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas no caminho de Damasco, Saulo, ele aparece uma luz, como nós lemos aqui, e ele cai, por terra, e ele pergunta, uma voz fala assim para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perseguia a igreja do Senhor. E ele fala assim: quem é que está falando comigo, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E depois a palavra de Deus diz que ele fica cego. E Deus manda Ananias até a casa onde Saulo estava, há 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber nada. E Ananias fica com medo. Mas o Senhor fala a Ananias no versículo 15: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Saulo vai se tornar o apóstolo Paulo. Saulo foi chamado para as nações. Saulo, ele foi salvo para que o evangelho chegasse em Corinto, chegasse em toda a Ásia, para que o evangelho chegasse na Europa. O alvo do apóstolo Paulo era levar o evangelho a todos os povos que ainda nunca tinham ouvido falar de Cristo. Ele dedicou a sua vida ao evangelho. E por onde ele passou, a palavra de Deus diz que ele pregava, ele ensinava, ele plantava igrejas, ele levantava pastores, levantava homens e mulheres de Deus para cuidar da igreja do Senhor. E nós temos, a partir daqui, a maioria do Novo Testamento, a maioria do livro de Atos, vai relatar a história de Saulo, ou do apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo.
E a palavra de Deus diz que Ele tem um chamado para os gentios e reis. Ele tem um chamado para as nações. Querido irmão, quando Deus salvou você e eu, foi para um chamado muito maior do que local. A Bíblia diz que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto recebesse poder para ser testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo teve um chamado de Deus para levar o evangelho até os confins da terra. Eu e você temos um chamado de levar o evangelho, levar o avivamento através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: grande é a seara, o que falta é trabalhadores. Assim como você está vendo essa lavoura lá atrás de mim, a lavoura já está pronta, os campos já estão prontos para uma grande colheita, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus. Então orem para o Senhor da seara, para que levante trabalhadores. Mais do que nunca, meus irmãos, Deus está chamando você e eu para essa grande obra, para levar o evangelho até os confins da terra, até as outras nações que ainda não conhecem nada sobre Cristo. Que Deus te abençoe, que você e eu sejamos levantados como Paulo para levar o evangelho de Cristo, em nome de Jesus. A paz.